A mensagem que eu vou pregar aqui surgiu no discipulado. Eu tive uma escola de discipulado bem assídua, bem frequente, bem séria. E eu tive 2 discipuladores nessa igreja desde quando cheguei. E o meu primeiro discipulador foi um cara que fez um trabalho incrível na minha vida, tirando os carrapichos, tendo paciência e me dando direção. 3 anos depois, 4 anos depois, o bispo JB me chama para o discipulado dele, onde eu estou até hoje. O meu primeiro discipulador é o grande mestre Paulo, que hoje pastoreia aqui e fez um trabalho incrível na minha vida. Eu honro a vida dele. Eu lembro que quando minha esposa ficou grávida do Levi, eu liguei para o pastor Paulo e falei assim: você sabe que eu te considero como um pai, né? Ele falou: sei, mas diga aí. Eu falei: então você vai ser avô. E foi uma grande honra para mim aquele dia, e de fato o pastor Paulo foi e ainda tem sido um grande pai na minha vida. Eu honro sua vida, meu pastor. Obrigado por tudo. Abra comigo a sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Como eu disse, nós encerramos o livro de Neemias na terça-feira passada, no meu discipulado, onde estudamos capítulo por capítulo, e essa mensagem aqui nasceu no discipulado. E eu costumo dizer que quem ignora o discipulado sabota o próprio crescimento, porque esse foi o modelo de Jesus, o modelo que Jesus escolheu. Vamos ler do versículo 6 ao 15, Neemias 4, versículo 6 ao 15, que diz o seguinte: assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém sucedeu que quando Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite por sua causa. E Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores ou dos carregadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: eles não saberão nem verão até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso eu pus nos lugares mais baixos, atrás da muralha, e nos lugares mais altos, pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava, dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho, ou cada um para a sua obra. A minha oração nessa manhã é que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Eu amo o livro de Neemias. Como eu disse, nos últimos quase 5 meses, a cada 15 dias, eu reúno um grupo de cerca entre 50 e 70 homens, onde nós estudamos a Bíblia e terminamos agora o livro de Neemias. Esse livro é incrível. Tem lições para toda a vida, tem lições para todas as áreas da vida. E o que eu aprendo nesse livro é que no capítulo 1,
é importante a gente entender, na verdade, que Neemias, o livro de Neemias é um livro pós-exílio da Babilônia. Aqui já o exílio já havia acabado. É importante a gente entender que possivelmente Neemias tivesse nascido na Babilônia, porque o exílio durou 70 anos e este homem ainda era novo quando ele assumiu a grande missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele nasceu na Babilônia, ele nasceu como escravo. Mas um ponto importante é que independentemente onde ele estava, ele nunca perdeu a conexão com o seu Deus, e nem com a sua família, e nem com o seu povo. Isso fez com que ele superasse os seus desafios. E lá no capítulo 1, ele está tranquilo. A Bíblia o descreve como o copeiro do rei. O copeiro do rei era quem cuidava da alimentação do rei. Era uma pessoa leal, era uma pessoa fiel, era uma pessoa confiável. Porque nesse tempo era comum golpes de estados, onde reis eram assassinados para que outros tomassem o seu lugar. Então esse homem estava confortável. Ele vivia no seu palácio, ele estava num lugar confortável. Ele tinha uma posição nobre, mas ele nunca deixou a conexão com o seu povo e com o seu Deus. Então veio um povo de Jerusalém, e um homem chamado Anani chega perto de Neemias, e Neemias pergunta: ei, como está o povo? E como está Jerusalém? Então Anani não dá uma boa notícia, ele fala: olha, Jerusalém está em ruínas e o povo está em miséria. Então a Bíblia diz no capítulo 1 que Neemias chorou, lamentou e jejuou. Ele se importou com o seu povo. Ele chora, jejua e lamenta. Eu acredito que é a maneira bíblica de lidar com as más notícias. Não desesperar, não procurar culpado, mas buscar a direção daquele que pode tudo e em todos. Ele chorou, lamentou, ele sentiu a dor, mas ele orou e jejuou. Ele buscou trabalhar com as armas espirituais. No capítulo 2, então, ele tem a oportunidade. A Bíblia fala que mesmo assim ele servia na sua posição. E eu aprendo com Neemias que não interessa o meu estado emocional, não interessa como eu estou, eu não posso largar a minha posição. Eu não posso deixar o meu posto, eu não posso abandonar o lugar que Deus me plantou, porque se Deus me levantou ali, Ele vai me manter ali, Ele vai me prover ali, Ele vai me guardar ali, Ele vai me abençoar ali. Eu quero dizer que se Deus colocou você aqui nessa igreja para esse tempo, é porque aqui você vai crescer e prosperar, e vai avançar, e vai ocupar o lugar que vai liberar o seu destino. Interessante que o capítulo 2, eu não vou ler tudo para você, mas a Bíblia fala que Neemias disse: e eu nunca tinha estado triste diante do rei. É um cara que fazia a sua missão com alegria. Não era um peso para ele fazer o que Deus havia mandado fazer. Não era um peso para ele estar no lugar onde o Senhor o havia levantado. Mas o rei percebe. O rei olha para ele e fala: por que você está triste, Neemias? Essa tristeza só pode ser uma tristeza de coração. Quando a Bíblia fala que o coração alegra, formoseia o rosto, o contrário também é verdade. O coração triste abate o semblante. Neemias estava assim. Então o rei pergunta: o que está acontecendo? Aí a Bíblia fala que ele disse: olha, como eu poderia estar feliz se a cidade dos meus pais está em ruína e o povo está em miséria? Aí o rei pergunta: o que você quer? E a Bíblia fala que ele ora: assim orei ao Deus dos céus. E você sabe o que ele diz para o rei? Peço que me envies. Diga: peço que me envies. Essa é uma grande chave. Peço que me envies para que eu reconstrua os muros da cidade. Eu quero dizer que há uma bênção sobre os enviados. Neemias não organizou uma rebelião.
Neemias não organizou uma tormenta ali, um ambiente de discórdia, não. Ele não saiu falando com as pessoas, viu como está Jerusalém e a gente aqui na Babilônia não podendo sair, vamos nos levantar, vamos fazer um motim contra o rei. Não, ele não fez isso, porque ele sabe o poder de ser enviado. Peço que me envies. Ser enviado tem o poder de liberar um favor sobre sua vida. Neemias foi enviado. Ser enviado tem o poder de abrir os caminhos. A Bíblia fala que a guarda real acompanhou Neemias. Ser enviado tem o poder de ser protegido. Ser enviado tem o poder de liberar a provisão para a obra. Sabe por quê? Porque o rei mandou cartas para Airoque, que era o guarda da floresta real, e eles cortaram madeira e mandaram para Neemias. Este é o poder do envio. Amém ou não amém? Talvez alguns aqui no final do culto tenham que se apresentar diante do pastor Paulo e falar assim: meu pastor, me envie para alguma coisa. O que está precisando aqui nessa igreja? Me envie, bota a mão na minha cabeça, me comissiona para fazer, porque eu sei que é nessa posição que eu vou avançar, que eu vou crescer, que eu vou prosperar. O rei gostava tanto desse homem, que ele falava o seguinte, ele disse o seguinte: em quanto tempo vai durar a obra? Tipo, você vai, mas você volta. Eu preciso de você. Então ele vai. Agora o interessante é que no capítulo 3 é algo incrível. Porque no capítulo 3, Neemias organiza, já em Jerusalém, ele organiza a construção, ele organiza a obra. E a Bíblia fala que começando com o sumo sacerdote e os sacerdotes, e terminando com os ourives, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 3, e os sacerdotes e os sumos sacerdotes construíram de tal lugar a tal lugar, e a família de fulano de tal lugar a tal lugar, e a família de ciclano de tal lugar a tal lugar, e a família de Beltrano de tal lugar a tal lugar, e os ourives de tal lugar a tal lugar. Sabe o que é isso? É que ninguém ficou de fora na obra que estava acontecendo naquele lugar. Todo mundo tem espaço naquilo que Deus está fazendo nessa cidade, nessa igreja. Amém ou não amém? Todo mundo tem espaço. E ele coloca as famílias juntas. Você sabe por quê, irmão? Porque é mais difícil a gente ter empatia com quem que a gente não conhece. Mas, irmão, eu posso estar cansado, eu posso estar abatido. Se eu ver um inimigo tentando pegar a minha família, eu vou tirar força de onde eu não tenho. Ele foi estratégico nisso. E então chegamos no texto que nós lemos, que no versículo 6 diz: assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade. Até a metade, diga até a metade. Porque o povo tinha a mente na obra. Só que depois disso, a gente vê que os inimigos se organizam. Se você olhar desde o capítulo 1, a Bíblia fala de Sambalate e Tobias. Mas aqui fala também dos árabes, dos amonitas, dos asdoditas. Falam de outros inimigos que se uniram. Eu quero dizer algo a você. Você acha que você está sendo atacado? Você acha que está difícil? Você acha que você está sofrendo pressão? Eu quero dizer que não há nada melhor para unir os inimigos do que estar no propósito de Deus. Se você for olhar em Marcos capítulo 3, os fariseus e os herodianos se uniram contra Jesus. Aqui os inimigos se uniram. Agora, a partir disso se instala uma crise. O povo chega a dizer: olha, nós não vamos dar conta. Aqui eu entro num ponto que eu chamo de a crise da metade. A crise da metade. Eles edificaram o muro até a metade, não a metade de extensão. A extensão tinha rodeado toda a cidade, mas a metade de altura. Normalmente sentimos crise justamente na metade. Pastor, eu já tenho 40 anos, 45 anos, metade da minha vida, 50 anos, metade da minha vida, e ainda não fiz nada, e ainda não conquistei nada, e ainda não avancei para lugar nenhum.
Sabe por quê? Porque no início ninguém desiste. Porque no início você começou, você está empolgado, você está avançando. No final, você já está enxergando a linha de chegada. Você não desiste no final, mas no meio, irmão, quando você olha para trás e não vê nada, e olha para frente e não vê nada, normalmente esse é o momento que os inimigos começam a mais atacar. Se você está se sentindo assim, é porque você chegou na metade. E quando você chega na metade, voltar para o início é o mesmo caminho, a mesma distância do que concluir a tarefa. No versículo 1 em diante, até o 5, diz o seguinte: todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? É uma pergunta. Fortificar-se-ão? É uma pergunta. Sacrificarão? É uma pergunta. Acabarão eles em um só dia? É uma pergunta. Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? É outra pergunta. Quando você está no meio de uma obra, quando você está no meio da construção, o espírito de Sambalate vai querer perturbar o seu juízo. Sambalate significa força. É quando você bota a mão na obra, é que o inimigo vai querer mostrar a força dele. Tá difícil? Então significa que você está no caminho certo. Tá pesado? Então significa que você está edificando algo. Sambalate era um moabita. O moabita era filho, é da descendência do incesto de Ló e suas filhas. Deuteronômio 22:3 ou 23:2, uma coisa assim, diz que nenhum amonita entrará na congregação dos santos até a 10ª geração. Sabe por quê? No capítulo 3 de Neemias diz que os moabitas não serviram o povo de Deus com pão e água e contrataram Balaão para amaldiçoar o povo. Sambalate se levanta, Sambalate fala, zombou dos judeus, escarneceu dos judeus. Ele falou diante dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Você sabe qual é o espírito de Sambalate? O espírito de Sambalate será que eles vão conseguir mesmo? O espírito de Sambalate quer colocar em xeque a sua capacidade. Eu quero fazer uma coisa, eu quero atuar no ministério, eu quero ajudar a CN a chegar no propósito que Deus tem para os próximos 10 anos. Mas será que eu dou conta mesmo? Sambalate. Mas será que Deus vai me abençoar mesmo? Sambalate. Eu já fui atormentado pelo espírito de Sambalate. Você sabe o que Sambalate quer dizer? Voltarão a ser quem foram um dia? Será que Jerusalém vai voltar a ser o que foi um dia? Sambalate, meu irmão, vai olhar para você e vai querer exaltar os seus erros, vai querer explorar talvez a culpa que você ainda sente e não abriu mão dela. Será que eu vou ministrar um dia novamente como eu ministrava? Será que eu vou conseguir? Este é o espírito de Sambalate. O texto segue dizendo no versículo 3: ora, Tobias o amonita estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. O espírito de Tobias, amonita, descendentes do incesto de Ló com suas filhas. Enquanto o espírito de Sambalate quer colocar em xeque a sua capacidade de fazer para Deus, a sua capacidade de orar, a sua capacidade de jejuar, a sua capacidade de ministrar, a sua capacidade de botar a mão na massa, o espírito de Tobias questiona, quer tornar suas obras insignificantes. Tobias pode até fazer, mas não vai ficar bom.
O espírito de Tobias tentará diminuir seus feitos e torná-los insignificantes. Sanbalate, você não dá conta. Tobias, pode até fazer, mas não vai ficar bom. Será que tem alguém aqui que algum dia na vida foi atormentado por esses dois demônios? Não vai ficar bom. Eu não vou conseguir. Sanbalate e Tobias. Mas você sabe o que mais me chama a atenção? Neemias, ele foi um cara incrível. Neemias, ele sabia reagir a essas coisas. Neemias coloca, olha o versículo 4: ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, que o seu pecado não seja apagado de diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira, têm provocado a ira dos edificadores. Neemias reage à afronta com oração. Neemias reage à perseguição com oração. Ele não cede. Ele não xinga. Ele não briga. Ele não bate boca. Você sabe quando uma chave virou na minha vida? Quando eu aprendi a fazer das minhas ansiedades, das minhas preocupações, motivo de oração. Neemias, ele fala: Senhor, a obra é tua. Nós estamos edificando, e agora os inimigos estão perturbando os teus edificadores. Então responda ao Senhor. Eu quero dizer que chegou o tempo de Deus responder os inimigos dessa igreja. Chegou o tempo do Senhor julgar os deuses estranhos nessa cidade, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Chegou o tempo onde essas entidades terão um confronto espiritual com aquele que é mais valente. Se os inimigos acham que são valentes, nós temos aquele que é mais valente. Você acredita nisso ou não? É incrível isso, irmão. Agora olha que interessante. O povo começa a desanimar. O povo começa a ficar para baixo quando os inimigos se revelam. E a Bíblia diz, a partir do versículo 10: e Judá disse: já desfaleceram as forças dos carregadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar. Chega um momento que eu tenho a impressão que os homens começaram a acreditar em Sanbalate. Neemias, Sanbalate tem razão. E aí toma uma decisão errada. E aí decide abandonar a obra. E aí decide largar a família. Porque está dando mais ouvidos a Sanbalate. Não somos capazes de edificar a muralha. Eu não sou capaz de abandonar esse mau comportamento. Eu não sou capaz de abandonar esse comportamento pecaminoso. Eu não sou capaz. Eu vou me entregar a Sanbalate. Irmão, eu vim aqui essa manhã para dizer não. Talvez você só esteja vivendo a crise da metade, e que a mesma distância chegar no final e voltar. A decisão da crise da metade é sempre sua. E agora? Eu volto, eu retrocedo, eu volto para a minha vida mais ou menos, eu volto para aquele comportamento pecaminoso, ou eu vou adiante acreditando que Deus está comigo, acreditando que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, ou acreditando que Ele vai me dar força, acreditando que eu vou chegar até o fim, e que isso vai virar um grande testemunho. A decisão é sua. E o versículo 11 diz: e os nossos adversários disseram: eles não saberão, nem verão, até que entremos no seu meio e matemos e façamos cessar a obra. Esse é um dos principais objetivos de Satanás: fazer com que você pare. E no momento que você pensa em desistir, você está dando razão para ele. No momento que você pensa em parar, você está dando razão a ele. Você acha que o pastor Paulo Sérgio não teve motivos para desistir?
Você acha que o bispo JB não teve motivos para desistir? Você acha que eu nunca tive motivos para desistir? Eu sei que você tem motivos para desistir, mas os motivos, as razões para continuar são maiores do que os motivos para desistir. Amém ou não amém? A intenção é fazer essa obra. Aí vem, sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. E aí, estrategicamente, Neemias coloca as pessoas certas nos lugares certos. Diga estratégia. Deus deu uma missão para o pastor Paulo Sérgio aqui nessa cidade, e eu creio que Deus está dando a estratégia para colocar você no lugar certo, no seu dom, na sua convergência, para colocar, para mexer as peças no tabuleiro. Eu não conheço um que tem uma habilidade tão grande como a dele de formar liderança. Por isso eu repito, talvez no final do culto você tenha que se apresentar: meu pastor, me perdoe por não ter feito isso antes, mas eu estou aqui. Qual é a área, conforme foi dito no capítulo 3 de Neemias, que eu e a minha família vamos edificar? Para onde o Senhor está levando essa igreja, pastor Paulo Sérgio, para os próximos 10 anos? Eu quero contribuir com o meu dom, com o meu talento, com os meus recursos, para levar, para te ajudar. Eu quero pegar do outro lado. Ele colocou, eu vou ler 13, por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha, nos lugares mais altos, pus o povo segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias, com suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem uma causa, se você não tem por quem lutar, tudo estará perdido. Neemias, ele fala o seguinte, versículo 14: e eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais. Olha a habilidade desse homem: não os temais, lembrai-vos do Senhor. O povo parece que estava cedendo às sugestões e às ameaças de Sanbalate e Tobias. Parece que o povo estava cedendo à crise da metade. E aí Neemias fala: lembrai-vos do Senhor. Olhe para o seu Deus, tire os seus olhos dos lugares errados, não olhe para as dificuldades, não olhe para os desafios, mas olhe para o Senhor, olhe para o seu Deus. Meu irmão, o melhor antídoto contra a procrastinação é olhar para o seu Deus e ter uma causa para entregar a sua vida. Eu lembro uma vez o bispo JB pregando, dizendo: olha, Cristo deu a vida pela igreja, então eu não vejo uma causa maior para entregar a minha. Neemias envolveu as famílias. Você sabe qual foi o erro de Sanbalate e de Tobias? Eles esqueceram que esse povo era o povo de Deus. Eles esqueceram que esse povo era o povo da aliança. Aí Neemias vai e olha: lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e lute pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas esposas e por vossas casas. Você sabe o que é isso, irmão? É ter um motivo. É ter um motivo para acordar amanhã cedo. É ter um motivo para se levantar todos os dias. É ter um motivo pelo qual você vai derramar o coração. É você ter empatia. É você se importar. Amém ou não amém?
Quando você faz da causa de Deus a sua causa, você se torna irresistível. Quando você faz da causa de Deus o seu propósito, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver as intervenções sobrenaturais acontecendo na sua vida, você vai ver coisas incríveis acontecendo que vai fugir da realidade. As pessoas vão dizer: mas como? Versículo 15: e sucedeu que quando os nossos inimigos ouviram que isso era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa manhã. Seus inimigos trabalham para frustrar você. Mas o que o texto está dizendo é que quando os inimigos souberam, é que eles ficaram frustrados. Deus vai reduzir a opinião do diabo ao seu respeito a nada. Eu quero liberar essa palavra sobre essa igreja. Deus reduzirá a nada as intenções de Satanás de parar a obra da comunidade das nações em Planaltina. Deus reduzirá a intenção do diabo a nada que Satanás tem para parar a obra dessa igreja, nessa cidade. Em nome de Jesus, esses próximos 10 anos serão anos de avanço, de crescimento, serão anos onde você como membro, você como discípulo dessa casa, você como filho dessa casa, vai viver um crescimento exponencial do seu ministério, dos dons que está dentro de você. O que eu preciso fazer, pastor? Ei, Neemias estava confortável, irmão. Neemias era copeiro do rei, vivia no palácio, ele estava confortável. Tá bom para mim aqui, eu tenho um bom salário, a comida que o rei come eu como, tá bom para mim aqui. Eu aprendo com Neemias, é que ninguém no seu conforto é capaz de edificar algo relevante. Ninguém no seu comodismo, na sua mornidão, é capaz de edificar algo relevante. Deus está te chamando para edificar algo relevante. A primeira coisa que você deve fazer é sair do seu conforto. Ah, pastor, eu quero só ir no culto de domingo à noite, tá bom. Eu só quero receber uma oração e tá bom. Eu entendo na Bíblia que tem 3 tipos de pessoas. E eu já estou partindo para o encerramento. Olha que eu prego mais 1 hora. Eu vejo na Bíblia 3 tipos de pessoas. Aquelas que criticam o que Deus está fazendo. Atos capítulo 2. Que é isso? Eles são bêbados. Derramamento do Espírito, um mover. Eles estão bêbados. Isso é mosto. Aqueles que até admiram. Nossa, estamos aqui, pessoas de várias nações, e todo mundo está entendendo, cada um na sua língua. Nossa, que legal o que está acontecendo na CN de Planaltina. Que legal. E aqueles que estavam envolvidos daquilo que Deus estava fazendo, aqueles que estavam recebendo o Espírito, aqueles que estavam ali sendo batizados, aqueles que estavam ali aguardando a promessa em oração, aqueles que estavam ali de corpo, alma e espírito, entregues e envolvidos naquilo que Deus estava fazendo. A pergunta é: que tipo de gente você é? Neemias deixou o seu conforto. De onde você precisa sair hoje, irmão? Eu vim aqui nessa manhã despertar você. De onde você precisa sair? O que essa igreja está fazendo nessa cidade é algo que vai perpetuar por anos e anos e anos e gerações e gerações. E Deus precisa de edificadores, e eu creio que eles vieram aqui hoje de manhã. Outra coisa que Neemias fez. Versículo 7 diz que os inimigos souberam
que as muralhas estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas. Eu aprendi na minha vida caminhando com esses dois homens de Deus, pastor Paulo primeiro e bispo JB depois, é que eu precisava sair da minha zona de conforto, como Neemias saiu, e eu precisava fechar cada fenda na minha vida, senão eu não me tornaria um edificador para o reino. Eu creio que nessa manhã o Senhor está chamando você para sair do seu conforto. Você precisa ser mais forte do que a sua melhor desculpa, irmão. Temos uma grande obra para fazer nessa cidade. Sabemos das lutas espirituais que tem nessa cidade. Nós não temos medo disso, porque o Senhor nos plantou aqui. Mas nós precisamos daqueles que vão carregar a arca conosco. Nós precisamos daqueles que vão pegar do outro lado e que vai ajudar essa igreja a viver a partir desse 10º ano, 2, 3, 4 anos em um. A pergunta que eu faço hoje a você é: quais desculpas você vai precisar parar de dar? Talvez você está num momento confortável e tá bom para você vir num culto da semana, num culto de domingo, e tá tudo bem. Deus vai te abençoar. Você e sua casa vai servir ao Senhor. Mas se eu quero ser lembrado na história, se eu quero ser um exemplo na minha casa, irmãos, eu cheguei na igreja com 20 anos de idade, viciado em crack, com a 6ª série. E hoje os mesmos da minha casa, que me criticavam, que brigavam, que me apontavam, são os que me pedem oração hoje, são os que me pedem conselho hoje. Porque eu aprendi com o pastor de vocês, na época que ele me discipulou, que eu precisava deixar minha zona de conforto, que eu precisava enfrentar os meus conflitos da maneira correta, não batendo boca ou questionando, mas em jejum e oração. E como nós jejuávamos, meu Deus do céu! Fazíamos 100 dias de oração. Ele me fez jejuar 100 dias, 100 dias de oração, de jejum. Uma refeição por dia. No primeiro dia eu me arrependi. E nós nos encontrávamos na igreja de meia-noite a 1 para orar. E eu lembro de um dia que ele esqueceu a chave da igreja. E nós ficamos ali na calçada da W3, andando na frente da igreja, e orando, e orando, e orando por 1 hora. Sabe por quê? Porque ele me fez entender que eu era um edificador e não apenas ovelha de uma igreja. Deus está levantando edificadores. Às vezes alguns Deus escolhe: eu quero esse. Mas eu também creio que tem outros que se fazem escolhidos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser uma dessas pessoas que vai pegar do outro lado. Eu quero ser uma dessas pessoas que vai expandir o reino. Eu quero ser uma dessas pessoas que irei me apresentar e falar o seguinte: meu pastor, qual é a direção? Onde está precisando? Estamos eu e a minha família aqui disponíveis. E eu quero profetizar, queridos, que você vai viver esse mover sobrenatural. Eu quero profetizar que o Senhor vai aguçar a sua visão espiritual, que o Senhor vai derramar uma nova unção para essa nova fase da sua vida. O Senhor vai tornar você mais sensível espiritualmente. Você vai receber as estratégias de Deus, os insights de Deus.
Eu creio que Deus está levantando edificadores nessa igreja, que vai colocar essa cidade como sendo referência de avivamento. Se você é uma dessas pessoas, fique de pé. Levante bem alta a sua mão. A primeira pessoa com quem você deve se comprometer é com aquele que te chama. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Ele fez uma pergunta: como está o povo e a cidade? A cidade está destruída e o povo está em ruína. A partir daí, ele se colocou à disposição para resolver. Ei, quando você olhar nessa igreja, olha, está faltando uma coisa aqui. Cara, é a minha oportunidade de fazer algo para Deus. Pastor, eu vi que está faltando algo aqui. Deixa eu e a minha família entrar nisso e ser uma peça que Deus vai usar para poder fazer essa frente, essa área ir de vento em polpa. Me libera a bênção, me libera a unção, me envie para esse comissionamento. O problema do rebelde é que quando vê uma falha ou um defeito, ele critica. Mas o edificador se coloca na brecha. O edificador se coloca na brecha. Talvez alguns vão ter que fechar umas brechas pessoais. Primeiro, mas Deus vai dar direção ao pastor de vocês, porque ele tem uma visão espiritual e uma percepção, um discernimento incrível. Então feche os seus olhos, levante suas mãos.